Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eles estão tentando te enganar de novo. De novo estão tentando te enganar aí. Mais um documentário vegano disfarçado de alguma coisa séria foi publicado aí e tá na mídia, enfim, tá por aí, o pessoal tá vendo ele e mais uma vez estão tentando ferrar a sua saúde aí para tentar empurrar a goela abaixo uma ideologia vegana e fazendo isso de forma aí mentirosa, com exageros, com extrapolações e principalmente falta de integridade, na minha opinião. Mas não se preocupe aqui, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar a real sobre o documentário The Game Changers que tá no Netflix agora. Então, se você tem interesse em saber tudo isso, deixa seu like para mim já para me motivar a continuar fazendo esse trabalho e a gente já começa o vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou especialista em ciência nutricional e também autor best-seller da Veja do livro Este Não É Mais um Livro de Dieta. Eu tô aqui semanalmente contando pra você na lata mesmo, sem papas da língua, as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo baseado na melhor ciência nutricional disponível no mundo hoje, sem balelas, ok? E hoje eu tô até sentado pra fazer esse vídeo aqui, porque eu vou dissecar esse documentário The Game Changers, que tem o Arnold Schwarzenegger, etc, um monte de atleta vegano, todo mundo está muito bem, sabe que tudo isso é verdade? Eu vou dissecar com você e mostrar um pouco mais por trás disso tudo, ok? E senta que lá vem conversa, tá? Porque eu fiz um scriptzinho aqui, porque tem várias coisas importantes, eu acho que vai ser bacana você saber disso que eu vou te falar aqui, mas toma seu tempo aí, relaxa, pega um cafezinho, um chazinho e acompanhe esse vídeo comigo, tá? Esse documentário chama-se The Game Changers e ele é o terceiro aí, pelo menos, de uma série de documentários no Netflix que vem disfarçar de outra coisa, mas na verdade são documentários veganos tentando empurrar essa ideologia nas pessoas. O primeiro deles que eu lembro é o Cowspiracy, depois veio o What the Health, que eu também tenho um podcast dissecando esse documentário, é só procurar Rodrigo Polesso, What the Health. E agora tem esse terceiro aqui que é o Game Changers. E antes de começar tem um aviso importante aqui. Se você quer acreditar que aquilo que o documentário fala é verdade, não tem ninguém que vai fazer você mudar de ideia, ok? Porque não tem como racionalizar ideologia. Se você acredita em alguma coisa por uma questão ideológica ou religiosa, não existe argumento racional que vai fazer você voltar atrás. Então, meu objetivo aqui não é te convencer absolutamente de forma nenhuma a você mudar essa ideologia, tá? Esse não é o papo aqui. Eu quero só mostrar um pouco aí, racionalmente, é uma discussão racional de fato, trazendo todo o peso da evidência científica que a gente conhece hoje e contestando o que esse pessoal que fez parte desse documentário utilizou para tentar passar essa agenda vegana, ok? É realmente passar o que a gente sabe de fato e comparar com o que eles estão passando, para que ninguém se engane sem saber, tá? Então, o meu papel aqui não é convencer ninguém, é simplesmente mostrar o que a gente sabe de fato e comparar com o que eles estão passando em rede mundial aí com esse documentário. Primeiro, para a gente ter um contexto aqui, a agenda vegana e vegetariana, o que eles querem? Querem que a gente corte o consumo de carne, na verdade, e comecem a aumentar o consumo de plantas, nossa dieta seja baseada em plantas, isso que eles querem. Só que uma coisa interessante, a gente já vem fazendo isso como população há um bom tempo. Nesse gráfico, por exemplo, oficial do USDA nos Estados Unidos, ele já mostra que há um bom tempo, os americanos já vêm comendo 70% a 80% das calorias diárias vinda de origem vegetal, ok? Já está acontecendo. As pessoas já estão com uma alimentação baseada em plantas. E mesmo assim, a gente está enfrentando níveis recordes no mundo de problemas metabólicos, diabetes, obesidade, etc. Já seguindo uma alimentação extremamente pesada em alimentos de fonte vegetal. Então, voltando ao documentário, basicamente o documentário selecionou um grupo de atletas e pessoas de influência, né, para tentar mostrar como o vegetarianismo e veganismo, principalmente, aí, pode ser uma grande vantagem para essas pessoas, etc. O problema com o embasamento que eles usaram, como você vai entender ao longo desse vídeo aqui nesse documentário, é extremamente fraco, para não dizer assim, e muitas vezes utilizaram de mentiras deslavadas mesmo, na cara dura mesmo. Eu fico admirado como é que uma coisa dessa consegue ser publicado em rede mundial, assim. Primeiro, o Arnold Schwarzenegger, ele foi um garoto propaganda desse documentário, tá? Ele fala no documentário, ele é tipo capa do documentário, em algumas imagens saíram por aí na mídia. A questão é, o Arnold Schwarzenegger, ele nunca foi vegano, tá? Ele nunca na vida dele foi vegano. Ele não é vegano nem agora, tá? Ele já falou numa recente entrevista que ele adora fazer
steak, né? Bifão, quando os amigos vêm, ele come. Tô tentando diminuir o consumo de carne, mas ele come carne ainda, tá? Então ele não é vegano, não sei por que interesses que ele resolveu participar desse documentário. Então quando as pessoas veem o Arnold Schwarzenegger lá, nossa, ele é vegano, não sabia, esse documentário deve ser bom mesmo, né? Outra pessoa interessante, extremamente influente e famosa, pra mim a decepção, infelizmente participou desse documentário, é o corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Ele é um dos melhores corredores da história de Fórmula 1, ok? Ele é um dos produtores desse documentário. O Lewis Hamilton se tornou vegano há algum tempo, alguns anos. Ele nunca foi a vida inteira vegano, ele se tornou vegano há algum tempo. E segundo o que ele diz, né, abre aspas, no documentário, ele fala o seguinte, ó: nunca me senti tão bem em todos os 32 anos da minha vida, depois de ter virado vegano, ele falou isso, né? Só que é interessante porque no Instagram dele, ele parece não estar sentindo tão bem assim. Ele fala o seguinte, ó: honestamente, eu sinto que eu deveria largar os bets, largar a mão de tudo. E me fechar completamente. Por que se preocupar quando o mundo está uma confusão gigantesca e as pessoas não parecem se importar? Eu vou tirar um momento para mim mesmo, longe, para tentar fazer sentido dos meus pensamentos. Obrigado a todos que se importam pelo menos um pouquinho com o mundo. Interessante isso aí, né? Interessante. Você se sente tão bem, por que você está tão revoltado, deprimido desse jeito, né? Parece meio esquisito. E a gente sabe, né? Não é meu papel de explicar por que nesse vídeo, mas existem bons relatos e associações aí que o veganismo pode levar a um estado depressivo porque faltam nutrientes para o cérebro, por exemplo. Tá? Por exemplo, o colesterol, né? O colesterol é extremamente importante e só está disponível em alimentos de origem animal. Mas essa é uma outra conversa, mas só pode dizer que o que ele disse no documentário parece não ser verdade com o que ele disse no Instagram. Meio estranho de começo aqui, né? Bom, o que eles fazem no documentário é basicamente garimpar o mundo em busca de exceções notórias de atletas e pessoas famosas, né? Que seguem o veganismo agora e estão se dando bem, supostamente. Eu vou passar por várias coisas aqui interessantes, então vai seguindo como se fosse um filmezinho, um documentário aqui que eu tô fazendo, tá? Eles começam com um argumento, bem no começo, um argumento terrível, dizendo que os gladiadores no passado, os gladiadores lá do Império Romano Antigo, que os gladiadores foram os maiores lutadores da história, os maiores guerreiros da história. E depois eles mostram um estudo que fala que os gladiadores eram vegetarianos, onde sua dieta era fortemente baseada em feijão e cevada. Então eu fui atrás desse estudo e achei o bendito do estudo, tá? Eles comiam uma dieta fortemente baseada em feijão e cevada. E como o próprio artigo diz aqui, é o seguinte, ó: eles comiam, como eu falei, mais plantas e bem pouca proteína animal. Isso não quer dizer que não era nenhuma, bem pouca proteína. Então eles não eram veganos, tá? Ele continua. Os gladiadores, parece, eram gordos. Eles dizem aqui. Interessante, né? Porque eles acharam vários ossos e fizeram uma pesquisa bacana, uma boa coleção de ossos de gladiadores que eles acharam. Eles continuam falando assim, ó: consumir um monte de carboidratos simples, como a cevada e feijões, lentilhas, era uma coisa para aumentar a sobrevivência dos gladiadores. Mas por quê? Para deixar eles mais saudáveis? Não. O interesse era diferente, ó. Segundo eles falam, ó: você comeu um monte de carboidratos, né? Você também colocava um monte de quilos corporais. Os gladiadores precisavam de gordura subcutânea, eles precisavam ser gordos. Por que precisavam ser gordos? Porque, segundo o artigo fala, com uma luta de espada, quanto mais grossa a sua pele, quanto mais gordura você tem, mais chance você tem de sobreviver a golpes de espada, de lança, etc. Então, se a gente cortar superficialmente, você tem mais chance de sobreviver tendo mais gordura, porque isso vai te proteger. E é por isso que eles eram gordos. Por isso que eles comiam bastante carboidrato, para serem mais gordos e conseguirem sobreviver mais durante a luta. Mas o próprio artigo fala, ó: mas uma dieta rica em cevada e vegetais, né, deixou esses lutadores com uma séria deficiência de cálcio, tá? Por causa dessa alimentação. Então o que eles faziam? Eles basicamente tomavam suplemento de cálcio, por exemplo, cinzas de ossos queimados, por exemplo, eles tomavam para ter suplementação de cálcio na época. Então incrível, de novo, osso não é vegano, né? Então eles não eram veganos, tá? Eles comiam bastante vegetais, porque era barato, eles iam morrer de qualquer forma, e porque deixava eles bastante gordo, então deixava o show de luta mais longo, tá? Porque sobreviviam mais tempo. Então esse é o primeiro argumento que eles usam aqui, tentando falar, não, o vegetariano é ótimo, gladiadores faziam vegetarianismo. Aqui já entendeu a verdade por isso, né? Outro ponto que eles falam aqui é que o pessoal acha que carne dá energia. O que dá energia são carboidratos vindo das plantas. Ninguém acha que carne dá energia. Carne, a proteína, é a pior fonte de energia. Proteína é uma fonte de nutrição. A coisa mais importante na vida humana é nutrição. A energia na alimentação vem ou da gordura ou do carboidrato, tá? A proteína é uma fonte de nutrição. Ela consegue ser usada como energia, sim, mas o corpo não quer fazer isso porque custa caro para
para o corpo gastar energia para transformar essa proteína em energia. Então, fonte de energia é carboidrato, que pode ser de qualquer um, né? E pode ser gordura também que vem na carne. Gordura animal é uma ótima fonte de energia, sim, ok? Ele segue o documentário mostrando casos de atletas que supostamente são incríveis nas suas classes de competição. E um exemplo é a corredora que eles mostram, que é a Morgan Mitchell, que é vegana, tá? Porém, ele mostra, nossa, que incrível, resultados incríveis, né? Então, uma coisa é saber assim, se essa pessoa já teve um resultado incrível na vida dela, lembrando que ela nunca foi a vida inteira vegana, né? E daí eles enfatizam, mostram como ela teve um resultado muito bom em certo período, tal. Mas eu fui dar uma olhadinha agora, recentemente, na performance atlética dela, só como exemplo, recentemente. E olha aqui, esse aqui é da classe de competição dela, os resultados oficiais das últimas competições que ela participou. Aí 20º lugar, 14º lugar, 7º, 16º, 14º, teve um primeiro aqui embaixo, depois 33º lugar. Enfim, não parece que ela tá ganhando tudo, não parece que é uma competidora que tá sempre no topo da linha, né? Outra coisa interessante, temos também nesse documentário o exemplo da luta entre o McGregor e o Diaz, tá? Que essa luta, na verdade, foi do MMA, né? Foi encenada como sendo uma luta entre um lutador carnívoro, o McGregor, contra o Diaz, um vegano, ok? Então ele foi encenado assim, como se fosse a carne lutando contra os vegetais. Mas na verdade, pessoal, e daí, cara, o McGregor perdeu naquela luta lá, então, o veganismo ganhou. Veja só que incrível. Mas olha só, daí você vai ver por trás dessa história que eles usaram. Em entrevista para a UFC, na verdade, UFC Fight Pass V, esse cara vegano que mostraram no documentário, que ganhou a luta contra o McGregor, ele disse que não é vegano, ele come ovos e come peixe. Olha o que ele disse nessa entrevista, eu vou abrir aspas aqui, ó. Quando eu vou ter uma luta, um mês antes eu corto a carne e depois, quando acaba a luta, eu volto pra casa e como carne. Ou seja, ele adora comer carne, ele come sempre carne. Eu não sei por que diabos ele tá cortando antes da luta, tá? Porque é alguma coisa psicológica, ele acha que tem algum benefício, mas ele não é um vegano. Então toda aquela encenação da luta do carnívoro contra o veganismo foi tudo besteira, porque nenhum dos dois era vegano nessa história. Meu Deus do céu. Só que isso eles não te contam lá nesse documentário, né? Depois eles gastam boa parte do documentário, né, mostrando esse cara aqui como exemplo de força, que é o Patrick Baboymian. Um monte de tempo falando desse cara, que ele é um cara que compete Strongman, né, que é uma competição de força. A verdade é, se você for pesquisar sobre esse cara e competidores de verdade, de elite, sobre Strongman, né, você vai ver que os melhores competidores do mundo nem sabem que esse cara é. Ele não compete nas ligas de elite dessa classe de competição de Strongman. Ele não tá nem perto, nem se compara com os melhores do mundo, como o Thor, que é um gigantesco sueco lá. Eles nem sabem que esse cara é. Eles mostram no documentário como sendo o maior exemplo de força. Olha só como que veganos podem ter uma força incrível. No termo de competição, ele não tá nem perto dos outros. Aliás, vocês notaram o tamanho da pança, da barriga desse cara? Olha só. Nossa senhora, isso sim eu posso te garantir que não é saudável essa gordura abdominal toda aí. E o nível de conhecimento de nutrição desse cara, pra você ter uma ideia, tá? Rapidamente você vê quando ele fala a seguinte frase no documentário, abre aspas: "Me perguntaram como eu posso ser tão forte quanto um boi quando eu nem como carne. Aí eu perguntei, você já viu um boi comendo carne?" Que pariu, né, pessoal? Boi comendo carne, oh meu Deus do céu, ele entende que a dieta do boi, na verdade, é alta em gordura e proteínas. O boi come grama, o sistema digestivo do boi transforma aquela grama em proteínas e gorduras, não carboidratos, tá? E assim o boi evolui, né? Então ele tá comparando ele a um boi, tipo... eu nem sei o que falar disso, tá? Mas esse é o conhecimento de nutrição que esse cara tem. E eles gastaram boa parte do comentário mostrando, nossa, como é forte esse cara, te enganando, não mostrando toda a verdade, né? Mas talvez o pior desse documentário seja o nível ridículo de argumentação científica que foi usado, tá? Chega a dar vergonha alheia, na verdade, pra qualquer um que entende de ciência nutricional. Eles mostram uma parte lá, nossa, 200 gramas de lentilha ou um sanduíche de pasta de amendoim tem a mesma quantidade de proteínas que 85 gramas de bife ou 3 ovos grandes. Meu Deus, isso deveria fazer qualquer profissional da nutrição começar a chorar sentado no chão. É abismal que alguém fale isso no comentário como esse. Primeiro, é necessário 200 gramas de lentilha comparado a 85 de carne, tá? E outra, a proteína que tá na lentilha não dá para você comparar com a proteína que tá na carne. Eles não viram aqui o índice de biodisponibilidade, de completude de aminoácidos? Pelo amor de Deus, já fiz vários vídeos sobre isso. A proteína da carne, ela tem todos os aminoácidos essenciais, não essenciais que o ser humano precisa de forma altamente biodisponível, ou seja,
seja absorvível. A proteína vegetal, como no caso da lentilha, vem junto com um monte de antinutrientes. Para comer essa história, não é uma coleção completa de aminoácidos, você não consegue sobreviver só comendo isso. E depois, grande parte das proteínas dos aminoácidos da lentilha e da pasta de amendoim que seja, não são absorvidos pelo corpo por causa desses antinutrientes, ok? Só que eles ignoram isso, tá? Eles ignoram isso e não falam para você. Uma comparação esdrúxula que não tem embasamento nenhum científico. Eles continuam aí mostrando alguns experimentos ridículos na esperança de comover o público, porque o objetivo dele é tentar comover o público durante esse bendito desse documentário, tá? Primeiro eles pegam 3 jogadores aí do Miami Dolphins, que é um time de futebol americano nos Estados Unidos. Um deles era vegetariano e outros 2 não eram. Enquanto os outros 2 que não eram vegetarianos falaram várias vezes ali que, nossa, eu vou no KFC mesmo, vou no Popeyes, que é tipo um KFC, é frango frito, e como mesmo, gosto de comer. Eles dão a entender claramente que eles têm uma dieta extremamente tóxica, cheia de frango frito e óleo vegetal, etc. O KFC, o Popeyes, é frango frito que eu falo, pessoal, é frito numa camada grande de pão, tá? De massa e frito em óleo vegetal. Isso geralmente vem com refrigerante, vem com fritas também. Então, pelo amor de Deus, comparar qualquer coisa a isso, seria a outra coisa ganharia, né? Então a culpa vai ser do frango que tá no meio daquele negócio todo? Não, né? Mas o que eles fazem? Eles tiram o sangue desses 3 jogadores, né? O vegano e daí dos 2 que não é, e daí ele põe numa centrífuga, né? Para separar o sangue, daí ele pega os tubinhos de ensaio e mostra, olha só, o sangue do vegano, o plasma é totalmente claro, ó. Olha, o sangue dos não veganos, ele é turvo, o plasma é turvo, ó. Estão tentando te comover, como se ser turvo ou não significasse alguma coisa clinicamente, ok? Na verdade, o plasma turvo significa que o seu corpo está aí no plasma carregando triglicerídeos, carregando ácidos graxos como energia para as suas células. Isso é um mecanismo normal do corpo, é normal do corpo isso. O ponto é que esse negócio é uma tentativa de comover as pessoas, mostrando algo claro com algo turvo e tentando passar a entender que isso faz alguma diferença, isso não tem significância clínica dessa forma nenhuma. O objetivo deles é comover as pessoas, tá? E eles não desistem, eles seguem em frente com isso, tá? Depois tem vamos lá, o Dr. Scott Stoll que fala o seguinte: carne é inflamatória. Ah, é sério mesmo que é inflamatória? Nossa, ele fala isso é uma mentira, tá? É uma mentira. Então, por que será que estudos, por exemplo, como que fazem low carb, cetogênica, que são dietas mais altas no consumo de carne, mostram uma melhora em todos os marcadores metabólicos, inclusive uma baixa no que a gente chama de C-active protein, que é um marcador de inflamação no corpo, tá? Mostra um declínio nesse marcador de inflamação quando se consome uma dieta mais assim, que é mais generosa em carne. A verdade é que a gente está diminuindo a inflamação no corpo, não aumentando a inflamação no corpo. Como é possível que a carne seja inflamatória, meu Deus do céu? Ele vai tão longe a citar o tal do Temal, tá? Se você já acompanha os podcasts da Tribo Forte, eu e o Dr. Souza já falamos várias vezes sobre o Temal, que é basicamente é um bode expiatório, que eles estão tentando achar tudo que eles conseguem para dizer que carne faz mal. Então tem estudos associativos, para quem entende estudo científico sabe o que quer dizer isso, tá? Estudos associativos são fraquíssimos, mostrando alguma associação entre o consumo de carne, os níveis de Temal no sangue e dizendo que o Temal aí causa problemas cardíacos, né? Agora, o Temal parece ser um problema quando ele é relacionado à carne vermelha só. Tem outros estudos mostrando o mesmo Temal, tá, pessoal, que é uma molécula fabricada pelo intestino, pela microbiota do intestino, tá? Que o mesmo Temal, agora quando vindo do peixe, esse não é associado a problemas nenhum, esse é associado a benefícios. Pessoal, um estudo falando que o Temal é ruim, outro falando que o Temal é bom só porque esse é peixe, esse é carne vermelha. O Temal, essa molécula, a molécula é a mesma. Só é possível mostrar essa contradição se o Temal não tem nada a ver com a história, mas estão usando como bode expiatório. E claro que falaram, tem estudo que mostra que o Temal é associado a mal inflamatório para o coração, sei lá. Isso é besteira, pessoal. De novo, meias verdades e mentiras, tá? Mentiras. Eles dizem também, continuando essa incrível teatro científico deles, que, nossa, comer um hambúrguer só impacta negativamente o fluxo sanguíneo e aumenta a inflamação no corpo ao comer um hambúrguer só. Quando eles falam hambúrguer, é óbvio, né, pessoal? O hambúrguer, o que é? O hambúrguer, eles dizem, é aquela camadinha de carne no meio, daí com um queijo, molho, o caramba 4 que põe no meio do hambúrguer, 2 pães gigantescos em cima, tá? Isso aí... A carne é o que? 10% do hambúrguer. É óbvio que comer uma coisa tóxica dessa, cheia de condimentos, cheia de molho, cheia de pão, etc., é pró-inflamatória para o corpo. E a culpa é da carne do meio, que é os 10% do hambúrguer, pelo amor de Deus, né? Aí eles continuam dizendo também que plantas são ricas, são cheias de antioxidantes, são super saudáveis. Sim, é verdade. Elas são cheias de
antioxidantes, né? Mas os antioxidantes são para a planta, não para você, ser humano. Antioxidantes servem para proteger a planta, não você, ser humano. E a gente vê vários estudos, eu já fiz inclusive um vídeo sobre o mito dos antioxidantes, mostrando que quando a gente consome antioxidantes de planta, a maior parte deles não é absorvido pelo corpo humano, porque não é útil. E a quantidade que consegue passar a barreira intestinal e ser absorvido na corrente sanguínea do ser humano, isso, o corpo vai lá rapidamente e desativa esses compostos e depois elimina. Ou seja, o corpo não faz uso desses antioxidantes vegetais. Não tem benefício nenhum para o corpo de se ingerir esses antioxidantes vegetais. Você pode fazer sua pesquisa sobre isso ou ver meu vídeo do mito de antioxidantes, onde eu mostro a evidência científica disso que eu estou falando aqui. Na verdade, o antioxidante mais poderoso do corpo humano é a glutationa. A glutationa, tá? É de longe, é o antioxidante mestre do corpo, tá? Agora, o que ele depende? Você pode ver nesse ciclo, não precisa entender o ciclo não, mas o que você vai ver aqui é que a fabricação e funcionamento da glutationa depende muito das vitaminas do complexo B, notoriamente a B12. E novidade para você, a B12 está disponível em alimentos de origem animal. Então, se você quer ter bom antioxidante, carga antioxidativa no corpo, função antioxidativa, você precisa estar bem nutrido com vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12, que você encontra em alimentos de origem animal. E é por isso que veganos e vegetarianos estão sempre deficientes em vitamina B12 e precisam suplementar. Eles vão até longe dizendo que todo mundo precisa suplementar a vitamina B12. Isso é ridículo. Se você tem uma alimentação saudável, baseada em alimentos de verdade, baseada em alimentos de origem animal, com uma alimentação forte, você vai ter toda a vitamina B12 que você precisa, tá ok? Então fica aí mais uma coisa. Eu te conto historinha de plantas e antioxidantes e esquece que o maior de todos os antioxidantes do corpo depende de vitamina B12, que é só encontrada em animais. Tem outra coisa ridícula que eles falam, que é essa noção que o animal, a vaca está entre você que está aqui, tem a vaca e tem as plantas, tá? Então a vaca come as plantas, ou seja, por que a gente vai comer a vaca se a gente pode comer os nutrientes direto das plantas? Que ideia ridícula, que ideia ridícula. Pessoal, isso demonstra uma ignorância monstruosa de ecologia, anatomia e nutrição, tá? Os animais que comem plantas, eles foram feitos e adaptados a comerem plantas, né? Eles são capazes de transformar uma coisa que é totalmente indigesta para nós seres humanos em coisas que são muito boas para nós seres humanos, como por exemplo a vaca e todos os herbívoros, tá? Eles comem grama, tá? A grama, que acontece? Ela entra no sistema digestivo da vaca, ela é digerida pela microbiota intestinal, transformada em gordura e proteína que a vaca absorve e transforma aquilo em carne e gordura, certo? E agora, a gente come a vaca, então a gente absorve a proteína e a carne. Se a gente tentar comer a grama, tá? A gente vai morrer para começar, a gente não consegue digerir isso. Então, todo animal no planeta Terra tem a sua função na cadeia alimentar, tá? É por isso que o mundo funciona, porque cada animal, cada espécie tem a sua função. Vamos lá, uma comparação ridícula isso mesmo agora. Vamos falar, não, vamos pular a vaca, vamos comer direto as plantas. Então tenta, se o ser humano é feito para comer planta e gosta de animais, então tenta comer lentilha crua, soja crua, feijão cru, milho cru, grama, todas as pastagens cruas. Tenta comer, você não vai durar 10 minutos, você vai morrer intoxicado, ok? Você não tem um sistema digestivo para processar esse tipo de coisa, isso é óbvio. Depois, continuando, eles tentam nos comover novamente, mostrando que o pai do James, que supostamente é o protagonista desse documentário, teve problemas cardíacos, né? E agora ele está tentando resolver o problema. O que será que pode resolver os problemas cardíacos do meu pai? O pai dele colocou stent, ele está obviamente acima do peso, né? Será que a culpa foi da carne? Será que a culpa foi da carne? Por que a gente não vê então o que a melhor ciência já publicada no mundo até hoje sobre carne vermelha quer dizer pra gente? Esse estudo concluiu, tá? A maior revisão já publicada no mundo sobre carne vermelha, problemas cardíacos e câncer, tá? Ele concluiu que tanto carne processada quanto não processada não causa câncer e nem problemas cardíacos. Eles vão tão longe a ponto de dizer e sugerir que as pessoas continuem consumindo a quantidade de carne que elas estão consumindo, porque não existe evidência nenhuma para dizer que o consumo de carne vermelha em particular tenha qualquer problema com câncer ou problema de cardíaco em seres humanos. Essa é a maior revisão da literatura científica publicada no mundo, pessoal. É evidência, isso é fato, tá? É fato aqui. Agora, durante o documentário, eles escolheram um time campeão de doutores, de médicos, né, para corroborar as ideias veganas e vegetarianas deles. A gente tem, por exemplo, o Dean Ornish, talvez você tenha escutado falar já da Ornish Diet, né, que sempre propôs vegetarianismo no passado. E outro, ele está acima do peso, tá? Não, enfim. Tem o Dr. Kim Williams, tá? Que é o presidente do Colégio Americano de Cardiologia, que ele diz o seguinte:
abre aspas, quando você come alimentos de origem animal, você começa a formar placas nas artérias coronárias. Onde isso? Isso é uma mentira deslavada. Não existe evidência nenhuma mostrando que isso é verdade. Como essa pessoa pode ser presidente dessa organização e dizer uma mentira deslavada dessa em rede mundial? Essa pessoa deveria ser punida, porque não tem embasamento para isso. Não tem embasamento para isso. Tem também o Dr. Walter Willett, que ele é chair de nutrição de Harvard, tá? Se você escuta os podcasts da Tribo Forte que eu faço, ou me acompanha no meu trabalho, você sabe que a escola pública de Harvard, eles têm uma opinião fortíssima contra a carne e em prol do vegetarianismo. E toda hora estão publicando os mesmos estudos ruins, associativos, quando a gente tem uma literatura já mostrando o oposto disso. Então eles têm uma ideologia contra a carne, tá? Não importa que é Harvard, pessoal, ciência boa não tem marca, tá? Ciência boa tá publicada e eles continuam falando besteira. E o Walter Willett é uma das pessoas que sempre está por trás de estudos de vegetarianismo, estudos de péssima qualidade, observacionais e associativos em termos de nutrição. Então é claro que eles pegaram esse cara para falar em prol do vegetarianismo. Então ele menciona como exemplo que eu estou falando para você, nesse documentário, menciona que tem um estudo prospectivo ridículo, porque é associativo, dizendo que aumenta em 40% o risco de câncer de próstata quando tem o consumo de carne. Eu acabei de mostrar para você a maior revisão da história, mais atual, dizendo que não existe associação nenhuma entre problemas cardíacos ou câncer e o consumo de carne vermelha. Então como é que ele está falando isso em rede mundial nesse documentário? Não tem base para isso. E também tem o Dr. David Katz também, que é um maluco vegetariano aí há muito tempo, que até protesto na rua já fez em prol do veganismo, etc. Pra você entender que eles escolheram a dedo, tá? Esses malucos incompetentes, tá? Esses doutores, apesar de terem títulos, qualquer pessoa que entende de nutrição, entende de método científico, sabe que eles são incompetentes, tá? Eles têm uma ideologia muito forte contra a carne e vai ser difícil mudar. Então escolher esse time aí para tentar colocar nesse documentário e passar a imagem que tudo que eles estão falando tem um respaldo científico, um respaldo médico, que na verdade não tem. O consumo de carne vermelha, pessoal, ele caiu ao longo das décadas, como você pode ver nesse gráfico oficial do USDA nos Estados Unidos, tá? Essa barrinha vermelha. Desde 1985, o consumo de carne vermelha tem caído. Por quê? Porque a mídia continua a demonizar isso aí, fala para as pessoas que faz mal, etc. Então as pessoas ficam com medo e param de comer. Então você pode ver que caiu bastante o consumo per capita de carne vermelha desde os anos 80 até agora. Agora eles falam muito de câncer. Olha só os dados oficiais aqui dos Estados Unidos de câncer. E são todos cânceres combinados aqui, tá? Eles aumentaram desde a década de 70, tá? Aumentaram, tiveram picos, deu uma baixadinha e continuam se mantendo mais alto do que estava na década de 70. E alguns cânceres estão aumentando ano a ano. E ao mesmo tempo que o consumo de carne vermelha está caindo. Então é impossível, tá? Que o consumo de carne vermelha esteja causando câncer. É impossível. Para que uma coisa possa causar outra, é preciso pelo menos ter uma correlação. Então é impossível, logicamente falando, que a carne cause problema se a queda do consumo de carne esteja acontecendo e ao mesmo tempo esteja acontecendo um aumento da incidência de câncer, tá? Não é difícil de ver isso, pessoal. É fácil, isso é fato, tá? Então eles continuam colocando no meio da população, dizendo que carne causa câncer, quando o estudo, para começar, o maior estudo da face da Terra mostrou que isso não é verdade e os dados aqui mostram que tem uma queda do consumo de carne vermelha e um concomitante aumento na incidência de câncer. Ele acha que a gente é jumento, só pode. É uma burrice sem tamanho isso aqui. Pessoal, só lembrando, se você não segue esse canal aqui, eu tô semanalmente tentando te contar aqui a real na lata sobre estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde, tá? Então siga esse canal, já liga a notificação para ficar esperto, me ajude e passa para frente copia o link aqui, passa para frente esse vídeo para ajudar mais pessoas, tá? Me siga no Instagram também, é só seguir lá, Rodrigo Polesso, ok? Eles tentam desesperadamente usar estudos associativos, como eu falei, para tentar colocar medo na população, né? Eu já falei dessa questão do estudo associativo, onde eles falam de 30% mais risco associado, 20% mais risco associado. Esses estudos nem preenchem os pré-requisitos de Bradford-Hill. É um conjunto de regras que mostra se um estudo associativo é significante ou não. Nenhum desses estudos preenche esse conhecido pré-requisito de Bradford-Hill. Então eles só trazem estudos associativos mostrando esse aumento de risco, diminuição de risco, porque não existe ensaio clínico randomizado mostrando que o que eles estão falando é verdade. Eles não têm ciência para dar respaldo ao que eles estão falando. Por isso eles pegam a pior ciência possível e traz tentando enganar as pessoas, tá? O desespero desse documentário é tão grande a ponto de dizer que o ferro M é inflamatório e aumenta o risco cardíaco, pessoal. Isso mesmo, o ferro, aquele que cura a anemia, eles estão dizendo, tá? Que
é inflamatório. O ferro M, se você não conhece, o ferro M é a forma do ferro mais biodisponível que está presente em alimentos de origem animal, ou seja, na carne. O ferro que está presente nas plantas é o ferro não M. Ele é muito pobremente absorvido pelo corpo humano, né? E todo mundo sabe que para curar anemia tem que comer o quê? É carne, não é brócolis não, é carne. Então eles vão tão longe a dizer que o ferro M, esse que cura anemia, é inflamatório ao corpo. Eu fico maluco com isso. E continuando a tentativa de comoção, né, de comover a população, mostrando balelas na televisão, eles mostram um monte de bombeiro lá dando curso e dizendo que, nossa, 67% das mortes de bombeiros é problema cardíaco. Que impactante, né? Será que a culpa é da carne, né? Não tem nada tão especial assim sobre os bombeiros. É muito fácil você ver os fatos aqui, ó. Por exemplo, a causa de morte número 1 nos Estados Unidos é doença cardíaca. Os bombeiros não são tão especiais assim não, pessoal. Problemas cardíacos é a causa número 1 de morte nos Estados Unidos e em muitos países. Lembrando, ao mesmo tempo que o consumo de carne vermelha vem caindo, tá? Vem caindo. Antigamente o consumo era mais alto. E agora que esses índices estão mais altos historicamente, nunca teve tanto problema cardíaco assim na história da humanidade, nunca teve tanto câncer assim na história da humanidade, à medida que o consumo de carne está caindo. Lembra que eu falei no começo, a população já está comendo 70 a 80% das calorias diárias de fonte vegetal e a gente está batendo recorde de problema cardíaco, recorde de câncer e outros problemas metabólicos. Aí para impressionar, né, ele mostra nessa parte do documentário, o bombeiro mostra uma artéria como fosse um cano PVC assim, limpinha, linda, vermelha e branca, assim, lindo, coisa linda. Aí fala que, né, quando você tem uma dieta rica em carne, em laticínios, ele mostra outro slide dele lá, outro negócio, que é essa mesma artéria toda suja, toda entupida, toda... De novo, pessoal, eles estão tentando te comover, mostrando uma artéria linda, depois mostrando uma artéria toda suja, cheia de placa, e dizendo que isso é causado por uma dieta rica em carne e laticínios. De novo, sendo que a melhor evidência do mundo fala que não tem nada a ver. Ou seja, eles estão tentando te comover, pessoal, estão tentando te comover com essas imagens aí, tá? Ó, os Maasai na África, tá? Basicamente é uma população lá que só tem isso na dieta. A dieta desses caras é carne, laticínios e sangue. E isso está publicado, tá? Está publicado nesse artigo, nesse estudo, por exemplo, aqui. E a incidência de problema cardíaco, a incidência de câncer, diabetes nesses Maasai não existe. Eles são extremamente saudáveis. E a dieta deles é só carne, só laticínio e só sangue, tá? Como pode isso causar problemas se eles não têm esse problema? E esse é só um exemplo, que tem muitos estudos publicados de outras populações que têm um embasamento da sua dieta fortemente em alimentos animais, de origem animal, e praticamente não tem problema metabólico nem comparado com o que a gente tem hoje, tá? Voltamos ao Arnold Schwarzenegger. Ele fala, tá, que ele comia 15 ovos por dia, muita carne, 250 gramas de proteína animal por dia durante a carreira dele inteira. Ele foi 7 vezes, eu acho que foi, né, campeão Mr. Olímpia, um dos maiores bodybuilders, fisiculturistas da história, tá? E ele construiu essa carreira inteira comendo ovo pra caramba, proteína pra caramba, carne pra caramba. É assim que ele construiu a carreira dele, nunca foi vegano, nunca foi vegetariano. E ele fala, não, meu colesterol baixou agora. Depois de velho, meu colesterol baixou. Abaixar o colesterol é uma péssima ideia no contexto de uma alimentação saudável, porque colesterol é muito importante pro corpo humano. E de novo, o Arnold não é vegano, nunca foi vegano na vida dele, ele não é ainda, lembrando, ele come steak ainda, come sim, ele fica falando, tô diminuindo o consumo, tá? Ainda come, ele falou isso em entrevista recente. Aí eles começam a falar que o nosso corpo não está preparado para comer carne, o corpo humano não está preparado para comer carne, e fala que o nosso intestino é bem diferente dos carnívoros. Eu falei, hein? Como assim? O nosso... Olha só, pessoal, olha o nosso sistema digestivo. O ser humano aqui em cima, na esquerda, a gente tem o porco, tem o cachorro, tem o orangotango, tem o canguru, tem a ovelha, o cavalo e o coala. Olha só, olha o do cachorro, olha o do ser humano. Meio parecido, né? Olha o do porco do ser humano. Um pouco parecido, mas olha como é muito mais longo do porco, né? Porque ele tem muito mais tempo para digerir, muito mais superfície intestinal para digerir plantas, por exemplo, tirar nutrientes. Olha a ovelha, que é o sheep ali embaixo, o sheep ali. Olha o tamanho do intestino, olha o comprimento do intestino desse herbívoro, tá? Porque o herbívoro precisa tirar nutrientes de planta e demora muito tempo, então tem que ser bem longo o intestino para poder tirar. E pessoal, é ridículo dizer que o nosso intestino não está preparado para comer carne. Nosso intestino foi feito para comer carne e alguma planta
planta, a gente consegue processar alguma planta. Só que quando a gente embasa sua alimentação em planta, coisas problemáticas começam a acontecer. Então é uma questão de anatomia. É só a gente olhar o carnívoro extremo, que é o cachorro aqui, com o intestino bem curto, tá? O intestino grosso bem pequeno também, para não ter fermentação de fibra quase nenhuma. O nosso intestino grosso também tem pequeno, bem pequeno comparado a um herbívoro, bem simples. A gente não foi feito para ficar fermentando fibra o dia inteiro, tá? Então a gente pode ver que o nosso intestino é bem mais curto que um herbívoro, porque a gente come mais o que? Alimentos de origem animal, que a gente consegue rapidamente extrair os nutrientes dele. Não precisa ficar fermentando eternamente no intestino, como fica no caso da vaca, no caso do cavalo, no caso da ovelha, do orangotango, etc. Ok, pessoal? Então é uma questão de anatomia, é fácil de ver isso aqui. Mas eles mentem para você no documentário falando que o nosso corpo não é preparado para comer carne. Isso é... Como pode isso? Eu não entendo como pode isso. Eles falam também que a vitamina C é meio que uma prova que nós temos que comer planta. Na verdade não, tá? Pouca gente sabe disso, mas a vitamina C está também presente na carne, tá? Notoriamente presente no fígado, basicamente, que é bastante rico em vitamina C, mas também na carne, tá? Nos músculos, na carne. Apesar de muitas databases, né? Muitos bancos de dados de nutricionais não terem medido a vitamina C na carne, mas existem estudos mostrando que existe vitamina C na carne também. Ou seja, nem por isso a gente precisa comer plantas necessariamente. O Dr. Mark Thomas diz que glicose é a única coisa que o cérebro usa como energia. Isso é outra mentira deslavada de chorar sentado no chão que alguém fala isso. Existem estudos claramente mostrando que na falta de glicose, o corpo utiliza corpos cetônicos como principal combustível. A pequena quantidade que o cérebro precisa para funcionar, o próprio corpo fabrica, o próprio corpo cria glicose através da gluconeogênese. Isso é muito básico em termos de nutrição, muito básico. E o corpo, ele usa bem felizmente, né, com um sorriso no rosto, corpos cetônicos, que são o quê? Gorduras como combustível, tá, pessoal? Então é uma total ignorância aqui científica que esse cara tem. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Inclusive quem faz dieta cetogênica, por exemplo, umas coisas que o pessoal mais fala que melhora é a questão de clareza mental, porque o teu cérebro funciona um pouco melhor quando não fica dependente de glicose, tá? Isso, meu Deus do céu, é muito óbvio. Sobre vitamina B12, eu falei já, que eles falam que todo mundo tem que suplementar, que é besteira total. Veganos e vegetarianos têm que se preocupar bastante com B12, porque elas são disponíveis em alimentos de origem animal, e colesterol também, pessoal. A falta de colesterol na dieta é um grande problema. O corpo consegue fabricar colesterol tão importante que ele é, mas não em quantidade suficiente para ser otimizado. O cérebro é feito de colesterol. Se você não consome colesterol na sua dieta, e o colesterol só está disponível em alimentos de origem animal, não está disponível no reino vegetal de forma alguma, tá? Se você tem deficiência de colesterol na dieta, você vai sentir esse problema no longo prazo, depressão, problemas mentais, etc, tá? Isso está sendo mostrado também bastante em estudos científicos. Você vai gostar desse próximo, é interessante também, ó. Seguindo o completo desespero desse documentário, tentar comover as pessoas, e agora falando direto com os homens da plateia, tá? Eles apelam para o total ridículo nessa parte, pessoal. Eles pegam o Dr. Aaron Spitz, que é um urologista lá, e essa parte é hilária. Eles apelam tanto que falam de ereção para homens, tentando passar a ideia que comer carne diminui a ereção nos homens, ok? Como é que eles falam isso, pessoal? Eles fazem um estudo ridículo. Eles botam uns anéis no pênis de alguns homens e daí medem a quantidade de ereções que acontecem durante a noite. Porque no homem, naturalmente, mesmo sem ele perceber, existe uma série de ereções noturnas que acontecem, isso é natural no homem. Então eles usam um método para se medir que chama de Regiscan, tá? Então eles botam esses anéis durante 2 noites. A primeira noite eles medem, depois mandam, eu acho que só fazem uma dieta vegetariana no segundo dia, e daí medem na segunda noite de novo e falam, nossa, olha só, a quantidade de ereções na segunda noite foram bem maiores, ou seja, quando você não comeu carne, a quantidade de ereções noturnas foi bem maior, né? Então se você quer ficar broxa, você continua comendo carne, tá? Se você quer ficar ereto, coma vegetal. É basicamente isso que eles passaram, tá? Mas isso não tem base nenhuma científica. Na verdade, é engraçado isso que eles fizeram, tá? Porque tem um estudo publicado em maio de 2019, esse ano agora, tá? Falando exatamente sobre este método de medição, que mede essa questão da ereção noturna em homens. A questão é, quando você usa esse Regiscan para medir, a primeira noite, porque você ter colocado anéis, etc, tudo isso, e dormir em outro lugar, etc, você colocar isso, a primeira noite de medição vai sempre apontar
menor incidência de ereções noturnas. Quando você faz a mesma medição de novo na segunda noite, aí que você vai ver mais normalmente a quantidade mais elevada de ereções noturnas e mais precisa, tá? Ou seja, não tem nada a ver com a dieta, tem a ver com a medição. E esse estudo claramente fala isso, claramente mostra que você tem que medir na segunda noite, porque na primeira noite vai medir menos do que deveria. Então, o que eles fizeram nesse documentário mentiroso? Sim, na primeira noite eles mediram e disseram, viu, é assim que acontece com a carne. Na segunda noite, que é quando esse método realmente mostra as ereções maiores, aí eles falaram, ó, viu só, quando você não comeu carne, ficou maior, né? Não tem nada a ver, pessoal, estão mentindo pra vocês, tá? Falta de integridade. Ai, vamos lá. Eles chegam ao ponto do ridículo de comparar também a indústria da carne com a indústria do cigarro. Eles já fizeram isso, não é a primeira vez, fizeram isso no documentário What the Health, que também é um documentário vegano, como eu falei no começo aqui. Eu também dissequei isso aí, mostrei pra você a verdade por trás do documentário, é só você digitar no Google aí What the Health, Rodrigo Polesso ou Tribo Forte, você vai ver esse podcast onde eu fiz isso junto com o Dr. Souto, ok? Ainda continuando então a comoção, tá? Tem um carinha lá no Zimbábue, que eles mostraram um carinha no Zimbábue que agora tá protegendo rinocerontes da extinção lá e matando gente ao invés, né? Seres humanos também são animais, pessoal, em caso vocês tenham esquecido, né? Então, ele diz que é total besteira que nós precisamos de animais para proteína, né? Ele fala, olhe só para um gorila te quebra em 2 segundos, ele é vegetariano. Ninguém contou pra ele, eu acho que nós não somos gorila, né? Qualquer um que tenha metade do cérebro funcionando sabe que o gorila, aproximadamente, ele come 20 quilos de plantas por dia. O gorila, ok? O gorila faz isso. E também, de vez em quando, o gorila come o quê? Insetos e larvas, ou seja, nem mesmo o gorila é vegano, pessoal. Mas o principal é que o sistema digestivo do gorila é diferente do ser humano, pessoal. Pelo amor de Deus, nós somos espécies diferentes. O gorila tem um cólon maior, ok? E também mais longo, que serve justamente para fermentar toda essa fibra, todas essas plantas que ele come durante o dia, aproximadamente 20 quilos de fibra, tá? E outra coisa, e é por isso que ele tem aquela barriga gigantesca, porque o intestino dele é muito cheio, é bem grande, é bem grosso e está fermentando essa fibra toda. E isso é saudável para eles. Agora, tem uma barriga grande em ser humano é um péssimo sinal, a gente sabe disso já. Aliás, o excesso de fibra na dieta vegana é normalmente comumente visto como a causa de muitos problemas digestivos em veganos, tá? Como a síndrome do intestino irritável. Tem também o inchaço abdominal, tem dores e frequentes idas ao banheiro que veganos vão. Geralmente, é só você olhar em fóruns de veganismo, você vê que as pessoas ficam indo no banheiro pro número 2, tá? 3, 4 ou mais vezes por dia. Isso não é natural, isso irrita o nosso intestino, que não é preparado para fermentar altas quantidades de fibra, assim como o gorila, porque nós não somos gorila, pelo amor de Deus. Agora, eu me pergunto, né, no final de ver tanta asneira como essa, me pergunto como é que eu posso, num documentário desse, né, usar tanta evidência científica ruim, de má qualidade, e principalmente sempre associativa, de péssima qualidade, né? E não atende nem aos pré-requisitos de Bradford Hill que eu falei. Como é que pode ter um corpo científico tão ruim nesse documentário? Eu logo entendi isso, porque no final do documentário, quando os créditos estão rolando, tá? Eles falam quem que é o consultor científico desse documentário, que é o infame Dr. Michael Greger, pessoal. O Dr. Michael Greger é um vegano que é meio um motivo de chacota no mundo aí, por ele passar essa ideia de veganismo. Coitado, tá? Olha o tipo desse cara. Se você ver a foto antes e depois dele, você vai ficar de queixo caído. Antes parecia uma pessoa saudável. Depois do veganismo, parece um corpo desfalecido. E que fica usando uma camisa com brócolis na camisa. Coisa bizarra. Agora, vamos lá. Partindo aqui pro fechamento desse vídeo aqui. Tá longo pra cacete, pessoal. Eles sempre tentam mostrar exemplos de atletas que estão melhores agora, depois de ficarem veganos, etc, tá? Depois de mudar pra uma dieta baseada em plantas, etc. Veja que, muitas vezes, esses atletas, eles não falam que eles são veganos, tá? Então, eles podem estar comendo ovo ainda, tá? Não podem estar comendo laticínios. Então, eles não falam para muitos deles que são veganos de fato. Então tem isso também que é importante, porque comer ovo e laticínio faria uma grande diferença na saúde desses atletas, tá? Comparando aos veganos. Eles não passaram a vida inteira sendo veganos. Eles construíram o corpo dele no começo da carreira com carne, com alimentos nutritivos de verdade. E só agora, por causa dessa maluqueza, essa ideologia vegana do caramba, eles se transformaram e continuam sendo atletas muito bons. Isso é excelente para eles, pelo menos no curto prazo, né? Então eles tentam achar essas exceções de caso e mostrar para tentar comover você neste documentário, né?
né? E muitos desses atletas tinham um estilo de vida alimentar muito tóxico antes. Então, quando se tornaram veganos, se sentiram muito melhores. Mas na verdade, eles se sentiram muito melhores porque pararam de ter um estilo de vida alimentar tóxico, não porque eles adicionaram um monte de plantas, né? Tem isso também a se pensar. Outro ponto a se enfatizar é que nenhuma pessoa que fez esse documentário nasceu e viveu vegana a vida inteira. Por que isso acontece? Bom, porque a primeira coisa que um bebê humano faz na vida é decidir não ser vegano. Por quê? Porque ele precisa do alimento mais nutritivo e mais importante na vida de um ser humano, que é o leite materno, o primeiro alimento de um bebê, que, novidade para muitas pessoas, é o leite de um animal, no caso, a mãe deste bebê. Então a primeira coisa que a natureza faz na vida de um ser humano é decidir que ele não será vegano, porque ele precisa tomar o leite de um animal, que é a mãe dele, para poder sobreviver, e é o alimento mais importante para um bebê, ok? Então não faz sentido nem evolutivo, nem natural, nada, isso tudo que eles estão falando para você. Estão tentando te enganar e te comover, tá? Outra coisa ainda, será que os nossos instintos naturais de ser humano estão completamente errados? Será que os melhores alimentos para nós são aqueles que a gente não tem vontade de comer, como planta, salada, né, legume, etc. Ninguém come salada, quase ninguém come salada sem tempero nenhum. Pega um monte de alface e come assim, nossa, que delícia, ou um monte de legumes, assim ao seco mesmo, brócolis seco, pimentão seco, senta e come sem sal, sem tempero, sem nada. A gente precisa fazer um esforço para comer. Nós não somos naturalmente atraídos a comer legumes e folhas. Nenhum bebê ama de paixão naturalmente esse tipo de coisa sem tempero. Agora, se você dá uma costelinha de porco, um pedaço de carne, um pedaço de frango para um bebê, uma pessoa, todo mundo fica salivando, porque nós somos atraídos aos alimentos que mais nos fazem bem. A gente não pode dizer que a natureza está errada, que nós somos a única espécie do planeta Terra que é atraída pelos alimentos que mais fazem mal a ela. Não faz sentido. A vaca ama comer grama, se delicia com grama. O cachorro ama comer carne, porque faz muito bem para ele. Nós amamos comer carne, ovos, laticínios, peixes, etc., porque isso faz muito bem pra gente. Por isso que nós amamos. Nós somos atraídos aos alimentos que mais aumentam nossas chances de sobrevivência. É ridículo se dizer que nós precisamos comer, fazer da base da nossa alimentação os alimentos que nós não temos vontade natural de comer eles no estado in natura. Essa é uma só reflexão evolutiva para você ter uma ideia. Esse documentário, em suma, é uma das mais desesperadas tentativas que eu já vi de tentar comover a população com enormes mentiras, apelações, extrapolações e péssimo e podre embasamento científico na esperança de empurrar a goela abaixo de todo mundo uma agenda vegana, tá? Que é a pior dieta já criada na história da espécie humana, pessoal. Agora, quando você faz uma alimentação forte, que é basicamente o oposto de uma dieta vegana, coisas incríveis acontecem. Tem milhares de pessoas no Brasil que estão implementando alimentação forte, lendo meu livro, no meu programa Código Emagrecer de Vez, ou aprendendo sozinho, implementando, tá? E tendo resultados incríveis. Como, por exemplo, a Vanessa mandou para mim aqui, ela perdeu 29 quilos. Ela falou, a minha saúde mudou muito, minha disposição é outra e o humor, nossa, nem se compara. Por aqui sigo esse estilo de vida maravilhoso que me dá liberdade de viver bem e feliz. Isso é nutrição. Quando você nutre seu corpo, você se sente bem e é isso que acontece. Você pode seguir, se você quiser, o mesmo programa que a Vanessa seguiu, que é o meu programa Código Emagrecer de Vez, que ensina você a colocar passo a passo em prática a alimentação forte focada em emagrecimento, tá? Você pode entrar diretamente aí em códigoemagrecerdevez.com.br para conhecer esse programa e ver como é que ele pode te ajudar. E eu vou deixar você então com essa reflexão, pessoal. A gente está vivendo num mundo louco, onde ideologia tem precedência sobre racionalidade, onde as pessoas estão tentando empurrar uma agenda goela abaixo de todo mundo, onde a saúde humana está indo ladeira abaixo, a ponto que a gente segue o que essas pessoas estão dizendo para nós, a ponto que a população está aumentando o consumo de plantas, diminuindo o consumo de carne e mesmo assim o câncer aumenta, problemas cardíacos aumenta, diabetes aumenta, Alzheimer aumenta, autismo aumenta, síndrome metabólica aumenta, ok? Então vamos pensar um pouco nisso, voltar a seguir nossos instintos e colocar um pouco de sobriedade nisso tudo. Por favor, me ajude a espalhar esse enorme vídeo aqui, porque pode ajudar muita gente a ver como sim as coisas podem estar tão erradas no mundo a ponto de ser inacreditável, a ponto de ter um documentário no Netflix usando de mentiras deslavadas e comoção, falta de integridade para tentar converter pessoas para o veganismo, pessoal, sem embasamento científico nenhum. Quem sofre somos nós. Eles acham que nós somos ovelhinhas a serem manipuladas, somos burros, não conseguimos pensar por si só, e eu espero que com esse vídeo isso tenha ficado claro para você, ok? Então essa foi minha revisão do documentário The Game Changers, e agora vamos só esperar que sempre vai ter um próximo, com certeza. Até lá, você se cuida, obrigado pela tua atenção e se fala no próximo vídeo. Até mais.